Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Homer Pereira e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês um pouco sobre alguns utensílios que a gente tem na cozinha, dentro do nosso módulo aí de cozinha profissional, e eu vou apresentar para vocês aqui hoje um pouco sobre os utensílios básicos que a gente usa e primordiais, né, que está dentro da cozinha, e é sobre facas que eu vou estar falando para vocês. É importantíssimo nós termos, além de utensílios de qualidade, o conforto. Então, isso depende muito de pessoa para pessoa, de chefe para chefe, de cozinheiro para cozinheiro. O que eu quero trabalhar? O que é aquilo melhor que eu quero ter de utensílio? Temos inúmeras marcas no mercado, desde as mais em conta, as mais caras, e aí depende de você criar o seu foco, o que é que você pretende estar utilizando aí para o seu trabalho. Algumas preferências, eu trabalho com algumas facas um pouco mais pesadas, né? Facas geralmente aí de 10, de 12 centímetros, mas aí tem gente que já gosta de trabalhar com as de 8 polegadas, por exemplo, né? Que são facas menores, como essa, por exemplo. O mais importante é o seguinte, é ter a questão do conforto, é como eu vou trabalhar com essa faca, de que maneira eu vou trabalhar com ela, gosto de uma faca mais leve, para que eu preciso dessa faca, com qual objetivo eu vou estar usando essa faca. Temos facas de desossa, temos facas do chefe, que são essas facas nesse estilo aqui, de inúmeras marcas, como eu disse, de 10 polegadas, de 8 polegadas. Normalmente temos a faca do chefe com esse ressalto aqui para facilitar o corte, tá? Então você precisa ter essa abertura aqui na mão. Então, por exemplo, tem muita gente que fala, Romer, e aquela faca de açougueiro? Não é legal para essa finalidade que a gente quer. Porque é uma faca que ela não tem esse ressalto, tá? Então é uma faca que ela vem com a lâmina até na parte de baixo. Então você não tem essa flexibilidade para poder trabalhar com esse espaço, né? Com a faca. E falando hoje sobre algumas facas que nós vamos estar utilizando ao longo do curso, nós vamos estar falando sobre faca do chefe e faca de desossa. E dentro disso nós vamos abordar a molação e afiação de faca. É uma dificuldade muito grande que as pessoas têm em relação à questão de amolação de faca. Fala assim, Romer, mas as minhas facas é cega e eu não consigo dar um corte legal. A princípio a gente precisa pensar o seguinte, em casa você vai ter uma faca que normalmente ela é multiuso e aí você usa ela para todos os fins. Naturalmente na cozinha a gente usa somente para manipulação dos insumos, dos ingredientes, de carnes, então nós temos um cuidado a mais com essa faca. Em casa, geralmente, as facas são um pouco danificadas, geram um dente, alguma coisa. Então, dentro da cozinha, não. Nós vamos deixar ela especificamente para isso, né? Para trabalhar com cortes. Então, nós temos um fio que não tem dente, que não tem imperfeições, não tem irregularidades. Então, para dar o fio nela, para dar o corte nela, é um pouco mais fácil do que você faria em casa, do que você tentaria fazer em casa, tá? Para fazer uma boa amolação, nós vamos precisar de uma boa pedra, tá? E de uma chaira, tá? Que pode ser lisa ou com ranhuras, enfim. Aí entra muito particularidade, né? Hoje eu estou usando uma chaira com ranhuras, né? Mas leve ranhuras, não é muito grossa. Então, assim, depende aí do que você tá buscando. O mais importante é que eu tenho uma pedra, existem várias pedras no mercado, o que a gente chama com as granulometrias, né? Então, nós temos pedra 1000, 2000, quanto mais alto o número, mais fina ela é, né? Então, essa pedra aqui é uma pedra 1000, tá? Com a granulometria já bem bacana, ela é uma pedra fina, mas nós temos, e essa aqui, lembrando que ela tem a mesma face dos dois lados, ela é toda por igual. Nós temos algumas pedras que têm uma granulometria de um lado e de outro, outra granulometria, o que significa que de um lado é muito lisa, de outro é um pouco mais áspera. O que acontece é o seguinte, se eu tenho uma pedra com dois lados, por exemplo, eu vou usar para determinada amolação, se a sua faca não está muito legal, eu vou começar pelo lado mais grosso, eu vou começar a criar o fio, depois eu venho para a parte fina para poder finalizar o fio, né? Então, só que lembrando, por exemplo, sobre o método, a questão que eu falei sobre a questão da faca de casa, se você tem uma faca que não é muito legal, não adianta. Se a sua faca tem dente, alguma coisa, o correto o legal leva para um esmeril, você
afina essa faca, tira as imperfeições dela, depois você vem para a pedra. Isso é muito importante lembrar, porque se você tentar com uma faca caseira, que já é muito ruim, tentar dar o fio nela, vai ser um pouco mais difícil e quase impossível, dependendo da faca, porque tem várias imperfeições. Se você pegar então, levar isso para em algum serralheiro, alguma coisa, ó, passa isso aqui no esmeril para mim e tal, tira as imperfeições dessa faca e depois você vem com essa faca para a pedra, isso vai te dar uma flexibilidade maior de corte, de trabalhar com essa faca e automaticamente um resultado melhor, tá? Falando da pedra, quando nós vamos fazer algum tipo de amolação, normalmente a gente usa aqui, essa minha pedra que não estava imersa, mas eu poderia estar com ela imersa, tá, na água, mas eu posso usar também esse método aqui de ir molhando ela naturalmente. Ela absorve muito rápido, tá? Então eu vou molhando ela, isso aqui vai ajudar a criar um fio bacana na faca. E aí, na hora de amolar essa faca, o mais importante que eu tenho que pensar é o seguinte: existem várias maneiras de amolação de faca. Cada um tem sua particularidade, cada um tem o seu método. O mais importante que eu costumo falar aos meus alunos é o seguinte: tem uma faca bem amolada. Se você tiver uma faca bem amolada, diferentemente, se você vai amolar de trás para frente, de frente para trás, você tem o seu método, não há regra. Então, por exemplo, tem pessoas que vão amolar sempre obedecendo, é claro. Eu não vou colocar a faca nem muito em pé e nem muito deitada. Se eu colocar muito deitada, eu risco a face da faca e não resolve, não amola. Se eu coloco muito em pé, não cria o fio que eu deveria. Não preciso colocar muita força, tá? Quando eu coloco muita força na pedra, se você já teve essa experiência, ou se você vir até essa experiência, você vai ver quando você for cortar uma carne, por exemplo, você vai ver que a faca está parecendo uma lixa, ela está bem áspera. Se isso acontecer, você precisa cegar essa faca. Como que eu cego essa faca? Em qualquer pedra, na própria pedra mesmo, eu colocaria o corte da faca aqui, cegaria essa faca e começaria tudo do zero novamente. Então, 35 a 45 graus aqui, mais ou menos. Vou umedecer aqui um pouquinho essa pedra e vou começar com a minha amolação. Aí lembrando, seja da forma que você quiser. Temos vários métodos. Tem gente que gosta de amolar a faca nesse método aqui, de ir várias vezes e depois ele vira a faca, vira o ângulo e volta, tá? Várias vezes, tanto faz, é igual eu falei para vocês, conta tantas vezes, etc. Outros já preferem amolar nesses movimentos circulares, tá? O ângulo aqui não muda, entenda bem, sempre obedecendo a linha do fio da faca, da ponta ao final. Um erro muito comum que as pessoas fazem é priorizar somente a ponta da faca e o meio da faca. Só que quando você precisa utilizar a parte do meio para trás da faca, fala assim, mas normalmente eu não uso tanto, mas a faca precisa estar num fio uniforme, então eu preciso utilizar todo o fio da faca, tá? E o mais importante, utilizar toda a pedra, tá? Se você concentra somente no meio, chega uma hora que vai criando uma curvadura até a sua pedra quebrar. Então, é interessante que você aproveite toda a faca, tá? Aproveite toda a pedra para você ter uma amolação interessante. Então, ó, você vai amolar a faca. Então, ó, por exemplo, se eu fizer esse movimento, por exemplo, só de ir e vir, esfregando, posso fazer também, sem nenhum problema. O ângulo aqui não mudou. Eu coloco aqui 2 ou 3 dedos só para dar suporte, então não é muito peso, tá? Então, eu vou fazer isso. Movimentos de ir e vir, e depois eu posso voltar, mesma coisa. Lembrando que tem as opções de fazer na mão. Aí eu preciso ter um pouquinho mais de cuidado, tá? De segurança. Normalmente, qual que é o método que eu gosto de usar? É esse método onde eu pego a pedra, tá? Com segurança, lembrando de ter um ressalto aqui com a mão, para não ter esse problema de corte. E aí eu vou pegar e eu esfrego a faca dessa maneira aqui. Então, esse é o método que eu uso, tá? Então, eu faço esse movimento por várias vezes, até chegar no corte que eu quero, né, que eu determino, e aí eu vou fazer isso por várias vezes. Depois, eu só volto e finalizo tirando a rebarba do outro lado, tá? Então, eu não foco dos dois lados da faca, eu foco apenas em um lado da faca, fazendo esse movimento de ir e vir, tá? Esfregando mesmo aqui, sempre obedecendo toda a lâmina da faca, tá? Do início ao fim. Depois disso, eu venho e faço a finalização só para tirar a rebarba, tá? Então, lembrando, mais uma vez, só recapitulando, se eu estiver fazendo movimentos circulares, se eu fizer volto, esfregando,
só para lá, só para cá, movimentos circulares, não importa. O que importa é você ter uma faca bem amolada, tá? E aí você vai ter sucesso na sua cozinha. É importantíssimo a gente fazer isso, seja com uma faca de desossa como essa, uma faca de legumes, a faca do chefe. O mais importante é você ter uma faca que corte, um bom instrumento de trabalho. Depois que eu fiz essa amolação na faca, criei todo o fio da faca, tá? A faca está cortando, só que a faca precisa ser, entre aspas, lapidada. Para isso eu uso a chaira ou o afiador, tá? Que vai manter o corte. Então, se sua faca tá ruim, isso aqui não faz milagre. A ideia é, crio o corte, tá? Crio o corte aqui e vou manter o corte na chaira. Para isso eu vou segurar a chaira com uma empunhadura legal e vou fazer esse movimento de descer de um lado e do outro. O ângulo é o mesmo que você usou na pedra. Então, eu desço e desço novamente, de um lado e do outro, bem lentamente. Então, eu não bato a faca, tá? Eu não vou bater a faca na chaira, eu vou deslizar, tá, a faca. Outro método, ou eu faço para frente, tá? Ou eu faço para baixo. A ideia da afiação é a mesma, tanto faz, tá? Então, por exemplo, tem muitos que não gostam de descer aqui porque acham que é perigoso. Não há perigo. Essa base aqui, de qualquer afiador, serve para isso, é para proteger sua mão caso a faca desça. O que não é correto é você colocar o dedo aqui, né? Senão não faz sentido. Então, você desce, naturalmente, tranquilidade, você desce. Então, o afiador sempre parado, tá? Quem movimenta é a faca. Então, a faca vai descer de um lado e vai descer do outro. E com isso, você vai tirar as irregularidades que ficou, as imperfeições que ficou na pedra, tá? E manter o corte dela, tá? Então, você vai analisar, ficou do jeito que eu queria? Precisa ficar melhor? Precisa voltar para a pedra? Aí você vai ter que estipular isso aí, testando numa folha de papel, testando numa carne, enfim, num legume. Lembrando que, a partir do momento que eu amolei essa faca, eu vou lavar minha pedra, guardar, e a faca precisa ser higienizada, tá? Porque ao longo da amolação, a pedra libera resíduos, tá? E que não é interessante que vá para a nossa alimentação. Então, você lava para tirar todos esses resíduos da faca, e aí você tem um bom instrumento de trabalho aí para trabalhar dentro da cozinha, tá? Bem amolado, bem afiado. E lembrando que faca é um negócio que cada um tem a sua, né? Então, por exemplo, eu tenho minha faca, os meus colegas de trabalho não mexem na minha faca, e eu sugiro que ninguém mexa na sua faca. A ideia é essa, você tem o seu instrumento, você tem a sua faca, se ela estiver bem amolada, você consegue, somente com a chaira, manter aí um bom tempo aí de corte nela, somente mantendo o corte com essa afiação, beleza?